Estamos na Covilhã, um concelho com 25 freguesias e cerca de 46 mil habitantes. A indústria transformadora continua a ser a principal empregadora no concelho, que tem no turismo e no facto de ser uma das portas de entrada privilegiadas para a Serra da Estrela um enorme trunfo. Cidade de estudantes, tem na Universidade da Beira Interior um dos seus motores de desenvolvimento. O Partido Socialista tem dominado a autarquia e voltou a fazê-lo nas últimas eleições com maioria absoluta. Hélio Fazendeiro é o novo presidente que vamos conhecer. Bom dia, Sr. Presidente, como está? Muito obrigada por nos estar a receber aqui na Covilhã e, sobretudo, ao pé da sua casa política. Uma das questões que costumamos colocar aos novos autarcas é como é que a política entrou na sua vida. E, no seu caso, ela entrou muito cedo. Sim, é verdade. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e muito gosto em receber-vos na Covilhã, que recebe bem toda a gente. E a política entra na minha vida bastante cedo, por influência familiar dos meus pais, do meu pai sobretudo, que teve também sempre uma participação, não diretamente partidária, mas sempre uma consciência política e social muito grande, e é por essa via que acaba por entrar, enfim, desde o meu envolvimento naquilo que são as lutas estudantis, aquilo que é a participação nas associações de estudantes e que depois mais tarde derivaram também para a participação do ponto de vista partidário na Juventude Socialista e é um envolvimento que tenho desde muito jovem. E estamos a falar de que idade, mais ou menos? Talvez a primeira manifestação que me lembro, a primeira consciência política que me lembro foi a participação e envolvimento naquilo que foram as eleições presidenciais de Mário Soares em 85, onde o meu pai participava e me levava com ele para esses momentos. Lembro-me depois, um pouco mais tarde, talvez na quarta classe, de participar e de nos mobilizarmos numa manifestação para a construção de uma passadeira naquilo que era a escola perto da Covilhã, porque tinha existido um atropelamento de uma criança que atravessou a estrada e que havia ali um problema de colocação de lombas ou de passadeiras. E depois, mais tarde, já com 14 anos, a participar na Associação de Estudantes, no caso a Escola Campos Melo, e de participarmos naquilo que eram as manifestações, na altura contra a PGA, que não me diziam respeito, mas que percebiam que era importante para o movimento estudantil e para lutarmos pelos nossos direitos. Desde muito cedo que percebi que é importante exercermos os nossos direitos e também deveres de cidadania e de nos envolvermos da nossa comunidade para que todos em conjunto consigamos fazer melhor por todos, pela nossa sociedade. Passou bem? Bem, muito obrigada. Olá, Vida Sara. Tudo bem? Todo meu, muito gosto. Muito obrigado. Todo meu. Daí dar um passeizinho. Vimos gravar aqui uma entrevista, é verdade. Sim, temos que andar na rua, conhecer, não é? Falar com as pessoas. Sim, senhora. Olhem, muita saúde, muito obrigado. Bom dia, muito obrigado. Estás bom? Bom trabalho. Obrigado, pá. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado por tudo. E com toda a certeza será um mandato. Vamos trabalhar para isso. Obrigado. Bom dia, Viva, como está? Tudo bem, muito obrigado. Este jardim foi o primeiro jardim que eu me recordo. Eu vivia ao fundo desta rua e os meus domingos de manhã eram muitas vezes passados com o meu pai, que vinhamos aqui à leitaria, que era uma pastelaria que havia, vinhamos comprar bolo, comprava um bolo de arroz, um para mim e outro para deitar aos peixes, que havia aqui um lago, não era este, que era maior do que este, para deitarmos aos peixes, e era uma memória de infância muito querida, e era um jardim muito diferente, porque tinha flores, tinha outro tipo de espaço, de vegetação, tinha um parque infantil ali ao fundo, que era onde eu andava, e de facto tenho a boa memória desse jardim, como ele era, e a transformação que entretanto teve, e é de facto um espaço muito agradável hoje da cidade. Que falta ainda aqui algumas coisas. Nós precisamos de melhorar, por exemplo, as casas de banho. É preciso arranjar uma solução de casas de banho para este espaço. Houve a dada altura aqui algumas questões de segurança que, entretanto, parece que foram ultrapassadas. Sim, nós conseguimos ultrapassar ou debelar as questões de segurança com a ajuda das autoridades também, naturalmente, mas reforçámos aquilo que é a iluminação do espaço. E isso permitiu, de alguma forma, garantir maior segurança para as pessoas que visitam
visitam este espaço. É um espaço muito agradável, nós estamos num dos melhores miradores da cidade, toda esta parte tem uma vista sobre o Val da Carpinteira extraordinário e é um espaço muito agradável para desfrute dos covilhanenses e de quem nos visita. E tem ali uma estrutura, digamos assim, que é muito emblemática, como são outras da cidade da Covilhã, que são os elevadores. Sim. Que para quem vive na Covilhã são um meio de transporte normal, para quem visita é quase tem interesse turístico, obviamente. A questão da mobilidade é uma questão sensível na cidade, porque é tão importante. A questão dos transportes, dos elevadores, qual é o projeto dos próximos 4 anos para se estabilizar uma rede que sirva de facto às aspirações de quem vive na Covilhã? A mobilidade é determinante nas sociedades de hoje e a Covilhã, sendo uma cidade média de orografia de montanha, tem desafios acrescidos nas questões da mobilidade e, de facto, estes meios mecânicos vêm facilitar muito aquilo que é a deslocação das pessoas nos vários socalcos que existem da cidade. E é preciso, neste aspecto em concreto, eu gostaria muito, nos próximos 4 anos, criar condições para que estes equipamentos funcionem. Eles estão integrados numa concessão de mobilidade, mas a idade que têm tem tornado a sua operação difícil. Nós vamos ter que avaliar se estes meios mecânicos estão ainda capazes de dar resposta em segurança às necessidades ou se porventura vamos ter que encontrar soluções de substituição. Nós, até há muito poucos anos, todo o transporte público era da exclusiva responsabilidade das autarquias. Foi há poucos anos que o Governo criou mecanismos para alavancar aquilo que são os transportes públicos nos territórios de baixa densidade, mas são claramente insuficientes. Nós temos uma concessão de mobilidade no espaço urbano que é preciso repensar do ponto de vista dos horários e dos trajetos e nós contamos com a operadora concessionária para nos ajudar a repensar aquilo que é os circuitos e os horários e as áreas abrangidas para aumentar a qualidade do serviço prestado às pessoas, mas precisamos dar resposta também ao resto do concelho, Exato, nomeadamente às aldeias e às freguesias, para trazer essas pessoas do centro da periferia do concelho para o centro da cidade de forma cómoda e, sobretudo, de forma justa do ponto de vista financeiro. Eu falei muitas vezes em campanha, eu não descansarei enquanto não conseguirmos atingir a meta de um passe de transporte na Covilhã ter o mesmo custo aquilo que é um passe de transporte no concelho de Lisboa, porque entendemos que somos cidadãos com pleno direito e devemos ter as mesmas oportunidades. O pavilhão multiuso e a piscina eu diria que são os dois equipamentos bases, infraestruturas base que um concelho da nossa dimensão precisa, que ainda faltam. E é também um outro equipamento que infelizmente neste momento não há fundos de coesão e fundos estruturais que permitam financiar, mas o qual nós não podemos dispensar e temos que também caminhar nesse objetivo de vir a ter um pavilhão multiusos. Um pavilhão multiusos que permita dar resposta às necessidades da prática desportiva e a prática desportiva com competição, que nos permita receber competições nacionais e internacionais, mas também que nos permita ter uma utilização mais diversificada do ponto de vista cultural, do ponto de vista até de conferências. A Covilhã é, por exemplo, um dos destinos do interior do país com maior oferta hoteleira. Mas aqui numa cidade que tem este potencial turístico e que as pessoas possam caminhar pela cidade, a questão de ter mais ruas pedonais, sítios onde as pessoas possam usufruir do espaço público sem carros, é também uma prioridade. Sim, gostaria muito, e isso é preciso também melhorarmos a qualidade do espaço público, a qualidade dos passeios, os espaços onde as pessoas se possam deslocar confortavelmente, qualquer que seja a sua idade ou qualquer que seja a sua condição de mobilidade, nomeadamente mobilidade condicionada ou carrinhos de bebê. É preciso que o espaço público dê resposta para essas necessidades. Eu gostaria muito também de ir intervencionando o espaço de maneira a criar essas condições para que as pessoas possam desfrutar da cidade. É preciso criarmos também melhores condições em termos de espaços verdes. Está aqui cheio de vida esta zona da universidade. Nascido e criado na Covilhã, fez o seu percurso estudantil nas várias escolas aqui da cidade e, nomeadamente, aqui na Universidade da Beira Interior,
Como é que foi o seu percurso aqui na universidade? Como é que foram os seus dias de estudantes? Foram dias felizes. Aliás, eu comecei o meu percurso académico, estudantil, aqui em cima na Escola Central, que é hoje a Escola São Silvestre, que ainda existe. Depois fui para a Escola Pedro da Covilhã fazer o 5º e o 6º ano. Fiz do 7º ao 12º ano na Escola Campos Melo e depois fiz a formação do ensino superior aqui na nossa Universidade da Beira Interior, licenciando-me em Engenharia de Produção e História Industrial, e foram momentos extraordinários, são dos melhores momentos da nossa vida, a parte académica, onde fiz muitos amigos, onde tive a oportunidade de conhecer pessoas extraordinárias, onde tive a oportunidade de conhecer verdadeiros mestres, gente muito sábia, muito humana e que me deu, enfim, não só a parte técnica e académica, mas também do ponto de vista humano, os valores necessários que ainda hoje me acompanham na vida. Falar na Covilhã é falar de uma cidade de estudantes, mas é bom que muitos destes estudantes que depois concluem aqui a sua formação pudessem ficar na cidade e contribuir para gerar valor. O que é que nos próximos 4 anos está disposto a fazer para tentar fixar essas pessoas que vivem aqui durante o período de formação e que muitas vezes depois ou regressam às suas casas ou até vão para o estrangeiro? Bom, é bom percebermos o seguinte, a Universidade da Beira Interior é uma universidade do mundo e nós estamos a formar aqui profissionais para todo o mundo. Agora, é verdade que nós temos que criar condições para que não só os jovens da Covilhã, mas também aqueles que aqui vêm estudar, possam encontrar aqui as oportunidades para desenvolver os seus projetos pessoais e familiares e profissionais. Nós gostaríamos e pretendo alavancar e intensificar aquilo que é, em primeiro lugar, a relação com a Universidade, naquilo que é a capacidade que a Universidade tem de produzir conhecimento, ciência e soluções para os problemas que o dia-a-dia o Concelho tem e a cidade tem. Tentar que essas soluções sejam transferidas e aplicadas, não só no dia-a-dia pela Câmara Municipal, mas também pelas empresas e, portanto, fazer essa transferência tecnológica de conhecimento, de sabedoria, de soluções, não só para a vida da nossa comunidade, mas também para o setor empresarial. Portanto, esta inclinação é muito maior. Bom dia. Vamos lá. Que maravilha de vista. Para as pessoas que vivem na Covilhã é um meio normal de mobilidade, certo, não é? Indispensável. Depois com este bónus que é descer É uma vista com esta extraordinária. vista. Infelizmente não está suficientemente limpo aqui à volta, porque aumentaria ainda mais a beleza da paisagem. E sim, mas é uma coisa excepcional, é um espaço espetacular. Este, dando muitos problemas, lá está, é daquelas soluções que é possível com um passadiço, um elevador vertical, que é um elevador normal de prédio, claro. funciona. Pessoalmente tenho reservas exclusivas de partes verticais, que este deve ser também. Ora, começou entretanto a chover, mas nós estamos aqui no Parque da Goldra, num cenário fantástico, mas que precisa aqui de alguma intervenção. Essa é uma das prioridades do seu mandato, dos próximos 4 anos. Sim, é verdade. Requalificação do espaço público. Este é um parque, do ponto de vista afetivo, tem uma grande ligação. A Ribeira da de Goldra era uma ribeira onde existiam muitas fábricas, têxteis e não têxteis. No caso em particular, eu vim viver para esta zona. O meu pai tinha uma fundição, uma serralharia, e viemos viver para aqui com 6 anos e conheço este espaço no caminho do Biribau, que ainda hoje existe. E os seus pais ainda vivem aqui junto Os meus pais ainda vivem aqui, na Rua José Ramalho, e tenho por essa razão uma ligação afetiva a este espaço muito grande, que entretanto foi requalificado no âmbito do projeto Polis, mas que foi uma requalificação que acabou por nunca ser verdadeiramente conseguida. Foi um espaço que nunca foi verdadeiramente apreendido pelos covilhanenses e que infelizmente ao longo dos anos acabou por se degradar. É um parque belíssimo que está situado, está ladeado por uma ribeira importante da nossa cidade e que eu pretendo no próximo mandato devolver de alguma forma aos covilhanenses, transformando num espaço
espaço de conforto para famílias, para jovens, com equipamentos que permitam o usufruto do ponto de vista familiar, mas também do ponto de vista dos jovens, da prática do desporto. No fundo, é devolver este espaço à nossa comunidade. Está nas imediações da Universidade da Beira Interior, que fica aqui em cima, o Museu dos Lanifícios, que fica ao cimo deste caminho, a nossa universidade, que fica na parte de cima. Estamos aqui num local muito simbólico. E eu espero que a Câmara Municipal consiga vir a recuperar este espaço e, juntamente com os outros agentes, devolver este espaço à nossa comunidade. Eu propunha agora que falássemos um bocadinho sobre a política da habitação. É uma questão incontornável de norte a sul do país e na Covilhã também. Para os próximos 4 anos, quais são as propostas que têm para este setor e para este problema? É um setor determinante, como diz, para uma cidade, sobretudo académica, universitária, e também que quer criar oportunidades para atrair pessoas. Nós pretendemos dinamizar e alavancar este setor de habitação no nosso concelho com uma estratégia com 3 linhas de ação. Desde logo, nós queremos aumentar aquilo que é o parque habitacional municipal para habitações a custos acessíveis, com arrendamentos acessíveis, mas queremos também ter instrumentos que permitam incentivar a participação de cooperativas e de privados alinhados nesta estratégia para que coloquem no mercado para arrendamento ou para venda habitações a custos acessíveis. Estamos no Centro Histórico da Covilhã, onde o município já tem algumas habitações que estão aqui atrás de nós a custos controlados, que são disponibilizados por concurso público, grosso modo, a pessoas que depois delas desfrutam. Nós queremos que este mandato permita também dar passos consistentes para criarmos condições para que a habitação na Covilhã não seja um problema para quem se cá quer fixar, para quem quer construir família, para aqueles que querem para cá vir estudar, mas também para aqueles que cá estão já a estudar e que se querem manter, e os jovens covilhanenses que precisam de se emancipar, precisam de condições para sair de casa das suas famílias e para construir família, se autonomizarem, e é também uma das prioridades que queremos trabalhar intensamente nos próximos 4 anos para dar resposta também a esta dificuldade. Como dizia bem, não é um problema da Covilhã, nem tampouco é sequer um problema só do país, diria que é um problema à escala europeia e que é determinante para aquilo que é a afirmação e a autonomização, a autoestima, a capacidade de realização de qualquer cidadão, é ter a sua casa, ter o seu espaço de conforto, onde ao final de um dia de trabalho sabe que pode confortavelmente repor energias e recuperar ânimo. Estamos no pavilhão municipal do Inatel, onde está a decorrer uma aula ali atrás de nós e nós não queremos perturbar, mas quisemos vir aqui para o ver com a bola de handball na mão, porque o handball era de facto uma das suas paixões e um desporto que praticou durante muitos anos. Sim, é verdade, mais de uma década participei ativamente nas equipas de handball em vários clubes da Covilhã, com o professor António Silva, que era o precursor e o dinamizador do handball no nosso concelho, e foi um espaço que me permitiu também não só criar hábitos saudáveis de vida em termos desportivos, mas também conhecer muito bons amigos, criar e cultivar os valores do desportivismo, da tolerância dos amigos, daquilo que é os bons valores desportivos e que todos devemos ter, enfim, em toda a vida, mas começam desde a juventude. E nós estamos junto à baliza, que não é um posto que lhe é desconhecido, precisamente era guarda-redes. Porquê guarda-redes? Guarda-redes. Bom, enfim, gostei, acho que é uma posição determinante. Mas é muito solitária às vezes. Sim, é sempre solitária, só existe um guarda-redes em cada equipa, mas é determinante para o sucesso de toda a equipa. Tão importante ou mais importante do que marcar muitos golos é não sofrê-los. E, enfim, foi o guarda-redes, é uma posição que por acaso sempre joguei vários desportos,
também futebol e também fui guarda-redes, foi uma Eu posição... estava aqui a tentar estabelecer um paralelo entre o facto de ter sido guarda-redes e agora ser o Presidente da Câmara Municipal. Há aqui alguns pontos em comum, ou seja, faz parte de uma equipa, claro, mas tem aqui um papel de liderança e que às vezes a liderança também é um bocadinho isolada, um bocadinho, a pessoa tem que decidir sozinha e sobretudo muitas vezes é alvo de crítica direta. Certo. Como é que lida com essa questão? Com naturalidade, enfim, estou preparado para aquilo que são as apreciações naturais e normais dos cidadãos. Eu tomarei sempre as decisões, aliás, estou convencido e com certeza de que as decisões de quem lidera são sempre muito solitárias, foi assim também sempre na minha vida, nas outras vidas que já tive, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista privado. Quem lidera tem sempre uma responsabilidade de decisão, que é sempre uma decisão solitária. Tem um filho pequeno, costuma jogar com ele pratica algum desporto consigo? Judo, não treinamos muito os dois, mas judo e jiu-jitsu e, portanto, praticamos, enfim, desporto, fazemos... Como é que ocupa os seus tempos livres? Costuma passear? Gosto de passear, gosto de ler, gosto de ouvir música, gosto de estar com a família, sobretudo, e com os amigos. São momentos que me confortam sempre muito, estar próximo dos nossos, ter o carinho e desfrutar daquilo que é o nosso ambiente mais privado e familiar e que acabamos de alguma forma por ter menos disponibilidade nesta vida pública, porque os compromissos institucionais acabam por ser muito superiores, não é propriamente... Não há fins de semana, não há horários, não é um trabalho das 9 às 5 e portanto acabamos por ser autarcas todos os dias, a toda a hora, em qualquer momento e em qualquer circunstância e, portanto, em última instância é sempre a família e os amigos que acabam por ser mais prejudicados nesta nossa indisponibilidade temporal e nesta nossa dedicação constante à causa pública, mas é uma coisa que eu faço com gosto e que felizmente a minha família compreende e me apoia e é determinante para que possa prosseguir este caminho. Então voltámos agora à casa de partida desta nova conversa. Já percorremos muitos locais importantes para si enquanto covilhanense e também agora enquanto autarca. E a minha última pergunta tem sobretudo a ver com o seu futuro. Foi eleito para 4 anos, mas o seu projeto termina no fim destes 4 anos ou vê-se ocupar a liderança da Câmara Municipal por mais tempo? Isso dependerá naturalmente dos covilhanenses e eu espero que estes 4 anos permitam ter condições para perspectivar e para eventualmente decidir voltar a ser candidato. O meu compromisso é trabalhar incansavelmente durante estes 4 anos para melhorar a vida de todos os nossos concidadãos do Concelho da Covilhã e servir, no fundo, o serviço público, fazer serviço público. E essa é a minha meta, esse é o meu objetivo, naturalmente dedicar-me intensamente à causa pública e esperar que no final destes 4 anos esse trabalho possa ser positivamente avaliado. O nosso projeto de transformação da Covilhã é um projeto faseado de medidas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo que eu espero dar o meu melhor para que assim seja. Agradeço-lhe muito ter-nos recebido aqui na sua casa e ter-nos mostrado a Covilhã. Muito boa sorte para os próximos 4 anos. Foi um gosto, são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada.